O Evangelho de Mateus, capítulo 19. Jesus fala sobre o divórcio. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se dera a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. O moço rico. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso,
vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar o motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei, a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra.
O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre! O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade do governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro, da Pérsia.